Um feliz sábado a todos os irmãos. Depois de alguns sábados longe daqui da Igreja de Canelas, hoje Deus me concede o privilégio de voltar e estar com os irmãos nesta manhã. Então, assim como vocês, eu ainda estou muito mais grata a Deus por estar aqui. E quero louvar e cultuar o nome desse Deus, que é através dele e por ele que nós nos movemos e nós existimos. Vamos louvar com o hino 527. E assim, ao som do piano, fiquem em pé para entoarmos este louvor. Amoroso Pai que estás nos céus, quão felizes, Senhor, estamos nós por estar na Tua Santa Casa, por ter participado de mais este hino de louvor. A alegria que é de viver com um Deus que nos ama e sentir esse amor que é visível na cara dos nossos irmãos e é visível em cada um dos Teus filhos que estão nesta terra. Por isso, Senhor, te peço que abençoes muito esta reunião, que ela seja vivida para nosso aproveitamento espiritual. E assim como Teus filhos, Senhor, possamos dar mais um passo em direção à pátria que Tu tens preparado para cada um de nós. Abençoa cada um dos presentes nesse propósito. Que cada um de nós, Senhor, tenha sempre bem presente na sua mente o que é mais importante nesta vida. E assim como Teus filhos, possamos estar na terra, mas a viver com os pensamentos, com as ações, com tudo que fazemos, naquilo que é mais importante, que é a pátria eterna e aquilo que Tu nos queres dar a cada um de nós. Dirige-nos em tudo. Ajuda-nos a ser humildes para estar sempre ao Teu serviço. E ajuda-nos, Senhor, a amar-nos a Ti acima de todas as coisas e amar o nosso próximo também, Senhor. Este é o princípio que Tu pusestes na Tua palavra para cada um de nós poder viver feliz nesta terra. Por isso, Senhor, concede essa graça a cada um de nós. É que humildemente peço por Jesus Cristo. Amém. Na reflexão que
preparamos para esta manhã, convido-vos a abrir a palavra do Senhor no livro de São Paulo a Timóteo, segunda epístola de São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 a 17. Segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Permitam-me ler numa versão diferente da maioria, mas é uma versão que é bem conhecida de todos nós. E gostaria que, neste curto tempo, pudéssemos refletir nestas palavras. Então eu leio: Tu, porém, mantém-te firme naquilo que aprendestes e aceitastes com fé. Sabes bem de quem o aprendestes, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Sabes também que ela pode dar-te a sabedoria que leva à salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus e serve para ensinar, convencer, corrigir, educar, segundo a vontade de Deus, a fim de que quem serve a Deus seja perfeito e esteja pronto para fazer o bem. Vivemos no pleno século XXI. Muitos de nós têm já uma longa história vivida na igreja. Já ouvimos muitos sermões. Não sei se não imaginei quantos, mas para quem vive há 40 ou 50 anos na igreja, já ouviu imensos sermões. Já estudou imensas lições de escola sabatina. E já tenho um passado, mas temos um presente. Mas esse presente quer dizer que nós queremos um futuro. E então, estas palavras do apóstolo Paulo podem-se aplicar a cada um de nós. E reparem que o apóstolo diz que ela é inspirada e serve para quê? Serve para ensinar. Ensinar segundo a vontade de Deus. Porque há muitos ensinos nesta terra. O mundo nunca foi tão instruído como é hoje. E vocês podem, as estatísticas provam isso. Nunca houve tantos licenciados em Portugal. E eles acham que ainda são poucos, tem que haver muito mais. Mas aqui o apóstolo preocupou-se com o Timóteo no sentido de ele aprender segundo a vontade de Deus. Convencer segundo a vontade de Deus. Corrigir segundo a vontade de Deus. E educar segundo a vontade de Deus. Pensando assim, eu penso que aqui o apóstolo tem uma profundidade enorme para cada um de nós. Meu irmão ou minha irmã, Timóteo sabia que a Sagrada Escritura pode dar a sabedoria que leva à salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo sabia e Paulo confirmou isso. Tu também sabes. E por isso vieste à escola sabatina. Então aproveita bem os momentos da lição. Colabora com o comunitor. Não percas uma palavra. Se aprendeste alguma coisa que te enriqueceu durante o estudo da semana, partilha com os teus irmãos, mas não cortes o fio condutor que o moderador preparou para melhor te servir. Creio que aqui ninguém tem dúvidas que a escola sabatina é, na sua essência, um meio por excelência do estudo da Palavra de Deus. Portanto, serve muito bem para nós trabalharmos o conselho que o apóstolo Paulo deu a Timóteo e por extensão a todos nós. Se assim é, nunca nos esqueçamos que o estudo da Sagrada Escritura, através da escola sabatina, pode dar-nos a sabedoria que leva à salvação, pela fé em Cristo Jesus. E isso é o mais importante que podemos alcançar na vida. Deixo esta reflexão para cada um de nós. Ninguém se sinta que está de fora, mas que todos nós nos preocupemos com isto.
Porque nós sabemos, meus irmãos, que o mundo, o passado conhecemos, o futuro não sabemos. Mas sabemos que o presente é turbulento. Começam a haver muitas vozes que por vezes contrariam ou confrontam aquilo que nós aprendemos desde a nossa meninice. Não é assim que o apóstolo diz noutras versões? Guarda o que aprendeste desde a tua meninice. É importante estarmos atentos. É importante nós conhecermos a palavra do Senhor. É importante nós nunca nos esquecermos que estudar a palavra de Deus é fundamental para a nossa vida, porque nos pode fazer sábios para a salvação. Que o Senhor nos ajude. Aproveitem a Escola Sabatina. É um bom programa para nos ajudar a crescer espiritualmente. Estudem, preparem-na bem em casa. Os monitores ou os moderadores, aproveitem bem a oportunidade que vos é dada. Pode-vos dar sacrifício. A minha experiência diz-me, por vezes é com muito sacrifício que preparamos uma lição. Mas a minha experiência também me diz, quando eu consigo transmitir à classe aquilo que aprendi, isso traz uma compensação que suplanta todo o sacrifício que tivemos durante a semana. As horas de sono que provavelmente perdemos. Mas esse momento, o momento em que nós sentimos que a classe absorveu o que a lição nos trouxe, é tão importante e faz-nos tão bem que suplanta todo o sacrifício que nós tivemos. Portanto, meus irmãos, moderadores, membros da Escola Sabatina, o que eu vos peço é que não deixem cair uma palavra. Aproveitem-na bem. Aproveitem aquilo que o moderador preparou para cada um de vós. Lembrem-se que eu também disse um pormenor muito interessante. Não cortem o fio à meada, como nós costumamos a dizer. Porque é importante, porque ele pode ter preparado uma lição e se cortarem demasiado, ele imediatamente pode se perder. E a mensagem que ele preparou, provavelmente com a oração, pode-se perder. E o mais importante que nós temos na vida é a nossa preparação para a Pátria Celeste. Que o Senhor nos abençoe muito. Que a Escola Sabatina, já com tantos anos de vida, se mantenha viva em todos nós, porque ela é de extrema importância para a nossa vida. Podemos nos sentir isso agora, mas no futuro podemos chegar a essa conclusão facilmente. A todos, uma boa lição e um bom sábado. Obrigado. Vamos agora passar para o estudo da lição. Será de forma geral, mas eu acredito que nós teremos todos a oportunidade de partilhar a lição também, juntamente com a irmã Sara, que vai passar a lição neste momento. Queridos, se vocês pudessem ouvir o meu coração, ele bate forte. No entanto, eu quero vos dizer, e antes de mais quero saudar toda a igreja que não tive a oportunidade de o fazer, sintam o meu abraço e que possam sentir-se bem na casa de Deus. A oportunidade que me foi dada é um privilégio, efetivamente. Mas quando estamos aqui sentimos-nos sempre indignos, sempre com aspectos negativos. Porque eu? Porque há sempre alguém com mais capacidade que eu. Mas aí não é o foco central, porque aí estamos-nos a esquecer que a embalagem não conta, e conta sim é o conteúdo. E eu trago-vos o conteúdo, trago-vos o que Deus inspirou-nos esta semana a estudarmos. E eu aproveito a oportunidade para dizer, queridos, eu sei que às vezes é difícil quando alguém vem ter connosco e diz: queres passar a lição, ou queres ser um dinamizador, ou queres fazer uma oração em público, e às vezes saímos retraídos. Não é fácil, claro que não é fácil. Mas sintam que não é pelas vossas capacidades, e como diz o irmão José, e muito bem, quando ele cita na palavra de Deus que diz: sem mim nada podeis fazer. É verdade que por nós mesmos sentimos incapacitados, mas pelo poder de Deus transmitiremos a sua palavra.
E antes de mais, eu queria pedir que inclinássemos o nosso rosto para fazer uma oração. Querido e bondoso Paizinho do céu, inspira-nos hoje a partilhar a Tua palavra que estudamos durante esta semana, Senhor. Os exemplos de homens e mulheres que Tu concedeste a oportunidade para, através deles, nós aprendermos a passar estes momentos difíceis e estes momentos finais da história da humanidade, Senhor. Que sejas Tu a falar através de nós, Senhor, e de uma forma ordeira, e possamos honrar o Teu nome e glorificar-te. Em nome de Jesus, amém. Queridos, semana passada falamos sobre o grande conflito. A origem, os envolvidos, o porquê, a reta final, como é que vai terminar. E esta semana vamos falar sobre uma personagem das profecias de Daniel e de Apocalipse. Eu vou ser muito sincera, quando eu vi Daniel, eu fiquei, não, vamos falar sobre as profecias. Oh, não. Mas depois fiquei muito contente e quando centraliza-se na pessoa de Daniel. E efetivamente temos tanto a aprender com ele. Tanto a aprender sobre este homem de fé, de homem com características que foi mencionadas e que nos querem transmitir, que nós também temos a oportunidade de as ter. E vamos começar com o texto-chave de Lucas 16:10, que diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Portanto, uma das primeiras características que nós vimos foi a fidelidade no pouco e no muito. E eu vou dividir esta fidelidade, esta característica, em 4 vertentes. E a primeira que nós vimos foi a fidelidade na sua alimentação. E nós achamos, será que era assim tão importante? É um aspecto, se calhar assim, um bocadinho negligenciado, mas que nós estudamos esta semana que é muitíssimo importante. E vamos contextualizar isto porque nós temos irmãos entre nós que estão aprendendo e dando os primeiros passos nestas matérias. E para nós, recordar também faz muito bem. Portanto, vamos contextualizar. Diz-nos a lição que o Senhor tinha grandes planos para o povo de Israel. Mas o povo que foi eleito para servir ao Senhor e de ser testemunho aos seus povos vizinhos, o que é que aconteceu? Falhou no seu chamado, correto? E então o Senhor viria a cumprir, e é isso, quando a missão do Senhor, não há como mudar a missão do Senhor. Se alguém falha, a missão vai continuar. O povo falhou, mas ele selecionou homens para continuar a sua missão. E Ele hoje também convida a cada um de nós a continuarmos essa missão que Ele tem, para que Ele venha o mais depressa possível. E então o Senhor viria a cumprir a sua missão através de Daniel e os seus companheiros. E então, por volta do ano 605 e 606 a.C., diz-nos que Babilónia, grande potência mundial, investiu contra o reino de Judá. E então, diz-nos que foi selecionado um grupo de jovens entre os judeus para virem para a Babilónia, e eles foram selecionados, é interessante, foram selecionados como jovens nobres, instruídos, cultos, de boa aparência, para servirem no palácio real do rei Nabucodonosor. E claro, entre eles estava Daniel e os seus companheiros. E eles eram então preparados, e se não me engano, dizia-nos que foram preparados durante 3 anos para servirem ao Senhor, para servirem ao rei e serem assistentes e assessores do rei. E perante esta situação, o chefe dos eunucos deu-lhes a oportunidade, propôs àqueles jovens de comerem da mesa do rei, o que era um privilégio. Comer da mesa do rei era um privilégio. Só que estes jovens estavam determinados em servir ao Senhor. E num mundo que existe, às vezes, determinação é um bocadinho confundido com teimosia. Mas a determinação destes jovens era: eu vou ser fiel, custe o que custar, seja as consequências que forem. Não vou dar um passo nem para a esquerda nem para a direita. Vou servir ao Senhor independentemente do que acontecer.
às vezes deslizamos um bocadinho para a esquerda, não foi assim tão grave. Mas estes jovens foram uma testemunha porque Daniel propôs aos eunucos, ao chefe dos eunucos, fazer uma experiência. Que experiência foi esta? Uma experiência que durante 10 dias não iam se alimentar daquela iguarias do rei, mas iriam ter uma alimentação simples e saudável. E mostrariam os resultados dessa determinação em servir ao Senhor através da sua alimentação. E diz no texto bíblico de Daniel 1:8, Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar. E que o resultado foi que a sua aparência era muito melhor que os outros jovens, eram robustos, com aspecto saudável, e perante estas evidências foi-lhes permitido que continuassem com aquele regime alimentar, não por um tempo determinado, por todo o tempo que estiveram lá na Babilónia. Sabem, as nossas palavras, ou melhor, as pessoas que nos rodeiam, estão à espera de mais do que palavras. Nós podemos ser muito eloquentes naquilo que falamos, podemos saber a Bíblia de trás para a frente, mas se as nossas palavras não estiverem de acordo com os nossos atos, não forem de acordo com as nossas palavras, costuma-se dizer que o verniz quebra. E os resultados vão ser desastrosos. As pessoas querem provas do nosso compromisso com Deus. Nós achamos por vezes que estamos sobre a nossa bolha, que fazemos a nossa vida e que não estamos a ser observados. Mas as nossas palavras podemos não ser grandes pregadores, mas os nossos atos vão falar muito mais alto. E de certeza que vamos ser confrontados ou para o bem ou para o mal. Ser boas testemunhas do bem ou do mal. Seremos influenciadores do bem ou do mal. E daremos contas disso a Deus. Deus nos quer fazer como Daniel, fiéis testemunhas, no agir e no falar. E isso deu provas àquele rei, que mandou chamar à sua presença e disse o rei que os achou mais doutos, que é a mesma palavra que está aí escrito, mais doutos, 10 vezes mais que os demais encantadores e magos do seu reino. Houve resultados visíveis e perante aquele rei, aquilo foi visível, foi confirmado. Para terminar. Devido à sua obediência, Deus recompensou e abençoou Daniel e os seus companheiros, com conhecimento, com inteligência, com sabedoria e entendimento para decifrar sonhos e visões. Não por eles mesmos, mas pela influência de Deus. Daniel. Era só para acrescentar aí mais um bocadinho, porque chamou-me a atenção um ponto importante. Deus só fez o milagre depois de que Daniel pôs no seu coração servir a Deus. Claro que o milagre é que veio depois. Deus preparou, digamos, o chefe dos eunucos, ou o inimigo, não é? Para que assim acontecesse. E depois vimos o resultado, que os jovens eram muito mais fortes e tudo isso. Portanto, isso é milagre da parte de Deus, não de homem nenhum, como sabemos. Claro que sim. Portanto, o ponto importante é que primeiro houve a decisão de Daniel, depois é que veio o milagre. Isso é importante, é a decisão nossa. Parte de nós, isto ensina-nos muito, é que primeiro temos que ter a nossa decisão. Ou servimos ou não servimos. E depois Deus faz o resto. Exatamente. Tornarmos disponíveis para servir ao Senhor, dar o primeiro passo. Sim, sim. Bom dia. Bom dia, irmão. Eu olhar para esta lição e olhar para o século XXI e olhar para o mundo que nos rodeia, eu penso que era muito bonito nós pensarmos muitas vezes naquilo que fazemos, naquilo que comemos,
da forma como vivemos nesta terra, porque se não fizermos a diferença, meus irmãos, é mais um grupo, é mais um conjunto de pessoas e temos os mesmos males, os mesmos problemas, as mesmas chaquecas, tudo igual. Porquê? É que Satanás hoje está a trabalhar com uma velocidade que vocês nem imaginam. Mais do que naquele tempo, porque ele sabe que tem pouco tempo. Não. Nós pensamos que temos todo o tempo do mundo para fazer a diferença e para mudar. Com que é que eles fizeram a diferença? Com quem estiveram? Quem é que esteve com eles no encontro naquela prova? Quem foi que esteve com eles? Porque eles foram fiéis. Porque eles disseram, não nos deixámos descontaminar, não nos deixámos contaminar. O diabo hoje o que é que procura? Reparem só, assim, uma olhadela, que já estou farto de dizer isto. Reparem nos hospitais, reparem no São João, reparem no Santo Antônio, reparem no Gaia, reparem em tudo. Não há hipótese. Os médicos e os dirigentes são aflitinhos, não sabem o que é quando fazer. Tanta gente a ocupar os hospitais. Irmãos, eu tenho muito prazer quando o posto médico começa a ralhar comigo para eu não aparecer lá. Só para quê? Não tem nada a fazer aqui. Mas tem que marcar, senão depois perco, não sei o quê. Não perco nada, deixe lá, deixe correr. Deus sabe o que eu estou a fazer. Irmãos, não se esqueçam que há 54 anos disseram que eu ia morrer, porque não me sabia alimentar. Está tudo dito. Amém. Eu ia tirar uma frase aí que o irmão disse muito bem: nós somos chamados para fazer a diferença. E o irmão dizia outro aspecto muito importante, que é, não é por falta de informação. E na semana passada tivemos aqui o irmão Dr. Luís Castelo. Não é por falta de informação. Nós temos muita informação. Só não fazemos a mudança porque não queremos. Por isso não nos podemos queixar. Se não há mudança, também não podemos queixar-nos dos resultados. Portanto, nós somos chamados para fazer a diferença e isso vai-se notar quem está ao nosso redor. Continuando, então nós falamos sobre a fidelidade na sua alimentação. Agora, eu não queria me esquecer de um aspecto importante que eu vi no comentário que dizia: não devemos condescender com os pequenos detalhes. Quem é que determina se são pequenos ou grandes? Às vezes somos nós. Nós é que dizemos, isto é um pequeno detalhe, não faz mal. Nós seremos vitoriosos nas pequenas coisas, seremos vitoriosos com Cristo nas grandes coisas. Não existem pequenos detalhes. Ou somos fiéis no muito, ou somos fiéis no que é pouco. Fidelidade é contínua. Continuando então, fiel então na adoração. O texto-chave é Daniel 2,47, se alguém quiser acompanhar. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente o vosso Deus é um Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Nós conhecemos este relato bíblico, que o rei de Nabucodonosor, certa noite, teve um sonho. Mas não foi um sonho qualquer, foi um sonho que o perturbou. Nós diríamos até que era um pesadelo, não é? Perturbou de tal maneira, porque primeiro, ele não conhecia, ou melhor, ele não se recordava do sonho que tinha tido, mas recordava-se que aquilo o perturbava, que o preocupava muito. E é engraçado porque, como é que aquele homem que está tão perturbado não se recorda de um sonho? O sonho foi dado por Deus. O sonho foi limpo na mente de Deus, através de Deus, e a interpretação foi dada por Deus. Porque se o sonho fosse dado e ele recordasse, o que é que faria aqueles magos? Era fácil interpretar. Portanto, o que é que diz quando ele se sentiu tão preocupado perante esta situação, ele recorre aos magos do seu reino e exigiu que lhes dessem a interpretação. Olha, se ele tivesse dado o sonho, era fácil dar uma interpretação e estava o caso resolvido. Mas o objetivo não era esse. Qual era o objetivo deste sonho? Era dar a conhecer o futuro e, para além disso,
honrar e glorificar o nome de Deus. Porque era isso que eu ia dizer. Os magos disseram, ó rei, diz-nos o teu sonho e nós diremos a interpretação. Isto sim era fácil. Mas Deus tinha outro objetivo. O rei estava tão perturbado, de veras perturbado, que fez um decreto de morte de todos os sábios do seu reino. E como consequência de não saberem decifrar aquele sonho, e portanto Daniel e os seus companheiros estavam incluídos naquele grupo. Ups. A Milu, no comentário da Rádio Clube de Sintra, dizia: Daniel teve uma santa ousadia de dizer, eu quero ir à presença do rei. Ele não sabia o sonho, mas sabia que Deus o ia capacidade para interpretar esse sonho. E pediu o quê ao rei? Pediu-lhe um tempo a decifrar esse sonho. E esse tempo foi para estar, ele e os seus companheiros, em oração. Pedir misericórdia para que o ajudassem nessa situação. Não foi um pedido de egoísmo e para se safarem, desculpem a expressão, daquela situação da morte. Mas foi para si e para os outros também. Diz-nos que Deus, na sua misericórdia, foi concedido essa interpretação. E ele foi à presença do rei para lhes dar a conhecer esse sonho, desvendar esse sonho. E nós sabemos que esse sonho era sobre uma estátua com diferentes metais, representando diferentes reinos. O primeiro reino, constituído pela cabeça, era de ouro, era o reino da Babilónia, o peito de prata, o império Medo-Persa, o ventre e coxa de bronze, o império da Grécia, as pernas de ferro, era o império romano, os pés de ferro e barro, que era a divisão, representava a divisão do império romano e a formação dos países da Europa, até à volta de Jesus. Portanto, a fraqueza dos reinos e as debilidades daquele reino e a força de outros que estavam incompatíveis. E diz-nos, por fim, que nesse sonho surge uma pedra que caiu nos pés e que quebrou aquela estátua e a esmiuçou. E diz-nos que a pedra crescia e se volumava, tornando-se uma grande montanha, representando o reino de Deus, um reino que jamais seria destruído e que seria estabelecido aqui nesta terra. Raquel. Sara, não vou tomar muito tempo, é só para salientar um pequeno pormenor, lá está os pormenores. Daniel orou, não é, com os companheiros para ter a revelação que ele procurava ter, mas ele entregou tudo nas mãos de Deus, sabia que Deus ia responder. Reparem que eles foram dormir. É a fé. A fé é muito importante. Sem fé ninguém agrada a Deus e nós devemos crer que Deus responde aos nossos pedidos quando eles são de acordo com a sua vontade. Certo. E a vontade, Daniel percebeu, como tu disseste muito bem, que Deus estava por trás disto, porque não é normal que uma coisa que nos perturbe seja esquecida. Exatamente. Portanto, havia aqui o dedo de Deus e então ele teve fé que Deus lhe ia dar isso e foi dormir tranquilamente. Aprendamos também este pequeno pormenor. E grande pormenor, só podemos dormir tranquilamente, em paz, quando estamos com Deus. Sim, irmão, está aqui Menezes. A palavra que a Raquel acabou de dizer no seguinte. Daniel procurou, demonstrou a sua humildade, ao contrário de Moisés, quando feriu a rocha. Moisés foi orgulhoso e, portanto, feriu a rocha. Porventura não tiramos água desta rocha, não é? Ele podia ter sido completamente diferente, porque não foi ele que tirou a água da rocha, foi Deus que lhe deu o poder para fazer isso que tinha dito. Daniel, podia ter sido presunçoso na presença do rei, quase como admitindo que ele é que era o bom, não é? Mas ele disse, há um Deus no céu, ninguém, rei, te pode desvendar o segredo. Apenas, exatamente o Senhor do céu pode, dar a capacidade para poder interpretar o sonho. Exatamente. Não é? Portanto, Daniel procurou, mesmo nesta situação,
digamos, podia ter sido orgulhoso, vaidoso, mas não, porque ele, digamos, Deus já o tinha capacitado. Exatamente. Ele já sabia. Digamos, mas ele não atribuiu a si próprio, mas sim a Deus. Toda a preponderância. Portanto, era só este pormenor para demonstrar, digamos, a humildade que ele teve. E temos muito que aprender com essa característica. Utilizando uma expressão, Daniel não puxou dos galões e disse, bem, eu até fiz boa figura. Não, a sua relação com Deus não permitia que isso acontecesse. A sua relação com Deus não permitia que isso acontecesse. Se a nossa relação não está estreita, não está assim, se está assim um bocadinho, temos a tendência de puxar o aspecto humano e esquecer o aspecto divino. O porquê de estarmos aqui, o porquê de fazermos as coisas. Não é por nós mesmos, mas é por mérito de Deus. Continuando, é que a interpretação do sonho, o rei reconheceu então a grandeza e a soberania de Deus, como diz o verso ori que nós estudamos. No entanto, não sei determinar perante quanto tempo depois, mostrou instabilidade de Nabucodonosor. Perante mais algum tempo, aquele reconhecimento foi sendo esquecido e foi esquecendo o poder de Deus e o que é que ele mandou fazer. Aquela estátua em que a cabeça era de ouro, ele achou que não bastava. Então vamos fazer uma estátua toda de ouro, representando a pessoa de Nabucodonosor. Esqueceu-se da grandeza do Senhor e voltou o eu a ouvir ao de cima, porque realmente ele fez grandes coisas, era um rei de um grande império, mas a soberania de Deus foi esquecida e o seu eu foi sobreposto. E o que é que aconteceu aqui? Foi decretado que todos no império o adorassem. Foram convocados para quê? Renunciar a adorar o seu Deus e adorá-lo. Mas, mais uma vez, eles deram um exemplo. Como firmes e fiéis servos de Deus, Daniel e os seus companheiros recusaram. Ora, se recusaram, há consequência disso. E então, o que é que aconteceu? A indignação e o rei estava tão enfurecido que os questionou: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ora, quem é este Deus? Ora, não foi o Deus que ele pôde testemunhar que foi aquele Deus que fez interpretar o seu sonho? O mesmo Deus que dera prova do seu grande amor e do seu grande poder? E eu pensei para mim, será que às vezes não somos assim um bocadinho instáveis como Nabucodonosor? Uns dias louvamos a Deus, uns dias ficamos, agradecemos a Deus, estamos mais perto de Deus, e há dias que nos esquecemos e vamos nos afastando de Deus e vamos nos envaidecendo como aquele rei nas nossas capacidades, no nosso eu, na nossa maneira de ser. Que Deus nos ajude a ser humildes, como o irmão disse muito bem, a depositarmos toda a nossa confiança e a nossa dependência nas mãos do Senhor. Outro aspecto muito importante, aqueles homens foram convidados, digamos assim, a adorar a uma estátua, a um Deus. Seremos nestes últimos dias também convidados à força a renunciar ao verdadeiro dia de adoração, ao verdadeiro Deus de adoração. E como é que vai ser a nossa reação, irmãos? Esses tempos tão breves. Será que nós vamos ser como Daniel e os seus companheiros, que perante a provação de adoração, vamos nos manter de pé firmes, independentemente das consequências, e dizer: eu não vou me curvar perante este mundo? Os prazos muito simples. Primeiro, estava a acontecer o grande conflito.
Satanás odiava aqueles 4. Deus fez maravilhas. Daniel, na cova dos leões, quem é que esteve com ele? Mas o rei tinha dito, era um édito do rei. Então. E quando foi da estátua, irmão? Porquê é que aqueles 3 não se ajoelharam, sabendo que iam morrer no fogo a arder? Não. Irmãos, isto é estar preparados para o grande conflito. Isto é estar preparado para o grande conflito. É que, venha o que vier, aconteça o que acontecer, este é o meu Deus. Eu não me afasto 1 milímetro. Não, meus irmãos. O grande trabalho missionário hoje em dia, logo à tarde, louvo o trabalho, não há problema nenhum, mas o grande trabalho hoje em dia é cada um de nós, e eu, onde estou, onde vivo, com quem falo, fazer a diferença. Exatamente. E não esquecer, quando vimos à casa do Senhor, não vimos um bailarico. Temos de vir decentemente vestidos, e digo mais, irmãos, eu não sei se ficaria bem um dia chegar aqui ao encontro com o meu Deus, está marcado para as 10 horas, e chegar às 10h30. Eu não ficaria bem, nunca mais ficaria bem na minha consciência. Irmãos, nós vamos ter um encontro com Deus às 10 da manhã. Não é a hora que nos apetece subir. Há muita coisa, irmãos, que temos que pedir ao Senhor que nos ajude a mudar, fazer a diferença, aqui e lá fora. E esse fazer a diferença também está muito ligado ao vestir, à alimentação, ao exemplo que temos que dar lá fora. Exatamente. Que Deus nos ajude. Não nos esqueçamos do maior exemplo que foi Jesus e que Ele esteja sempre nas nossas vidas. Vou ser breve. Aqui também há um pormenor também que nos chamou a atenção, além de muitos, que foi a questão destes jovens, que eles apenas, o testemunho que deram foi saírem da fornalha sem serem destruídos, não é, ou queimados. E diz que eles não chamaram a atenção para si próprio, nem falaram sequer. O foco estava era em Deus, aquilo que Deus fez por eles. Portanto, nós muitas das vezes, se calhar até nos gabamos disto ou daquilo que Deus nos ajudou e tudo isso. Não, eles aqui demonstraram, nem falaram sequer, porque aqui mostra a fé que eles tinham neste grande Deus, que é nosso também. Obrigada. Ora, fiel agora na provação, o irmão Albano mencionou o capítulo 6 de Daniel. Qual foi o exemplo ou a experiência que Daniel agora passou neste relato de Daniel 6? Daniel foi lançado na cova dos leões, que era um costume, uma prática comum naqueles dias. Uma desobediência ao rei, aos decretos, eram lançados nas covas dos leões para serem devorados. Mas o interessante é que aconteceu isto devido à inveja e o ciúme dos inimigos do povo de Deus. E o mais interessante é que eles diziam, nós não conseguimos encontrar nada a apontar a Daniel. Não há nada a apontar a estes homens, mas nós queremos, nós estamos invejosos, nós queremos destruir estes homens. Então como é que nós vamos tocar em alguém que não tem ponta para onde se pegue, desculpem a expressão? Foi através de quê? De quê? Da palavra de Deus. A adoração. Daniel o que é que fazia diariamente? 3 vezes ao dia. Orava junto à sua janela em direção para Jerusalém. A sua adoração a Deus estava a ser observada e isso incomodou. Falaste bem, Sara, falaste bem. Foi não fechar a janela. Pensem nisso. Nós fecharmos a janela. Nós não temos vergonha, ou não devemos ter vergonha daquilo que somos. Nós somos filhos do Rei.
E somos testemunhas fiéis, é isso que Deus nos pede, que sejamos testemunhas fiéis de Deus. E, portanto, ele teve que, portanto, foi feito um decreto para, digamos assim, desculpem, tramar estes jovens, e Daniel teve que ser colocado na cova dos leões. Mas só depois o rei se apercebeu desta situação e ficou indignado. E agora como é que eu vou solucionar isto? A relação de Daniel com Daniel, a relação do rei com Daniel era estreita, porque ele tinha dado grande testemunho e um bom testemunho. E ele era um governador da província de Babilónia. E agora o rei sentia-se preocupado. E a Raquel dizia muito bem, quando nós estamos em paz dormimos tranquilamente, mas este rei não estava nada tranquilo. Diz-nos que ele não dormiu. Sentia-se incomodado. Estava ali perante uma situação que o deixava incomodado e que o deixava preocupado. Mas é através da boca dele que ele dá um grande testemunho. Daniel, que o teu Deus te livre. Ele conhecia o poder deste Deus de Daniel. Que tu serves. Ele dava testemunho e através da boca do rei ele disse uma grande verdade. E este homem não dormiu, preocupado. Foi a primeira coisa que fez, foi ir à cova. Daniel, estás aí? E o testemunho de Daniel é: o meu rei me livrou, o meu Deus me livrou. E nos versos, acho que é 26 e 27 do capítulo 6, o rei diz o seguinte: desculpem. Ele testemunha e diz que a partir de hoje será decretado em todo o império que toda a gente vai adorar ao Deus de Daniel, o Deus que livra, o Deus que salva. A nossa influência nos outros pode ser tremenda, de salvação ou de condenação de outros. Qual é a nossa responsabilidade? É muito grande. Falem-me aquela... Pode... Contra a fé que têm. E de maneira que, reparem aqui, o próprio rei, Dario, ele, digamos, em face do comportamento de Daniel, ele, digamos, tinha sido vítima de uma cilada, naturalmente, mas uma coisa é certa, ele estava confiante, que em face do comportamento de Daniel e da sua fidelidade ao seu Deus, que ele que ia ser livre, E ele confiou, embora triste, muito triste realmente, claro, como tu disseste bem, que não dormiu, mas uma coisa é certa, ele estava confiante que Deus ia livrar o Daniel, em face do seu comportamento anterior. Queridos, eu queria só fazer uma pergunta, porque o tempo já está a terminar, é que seremos nestes últimos dias testemunhas, através das nossas palavras, perante as provações, das dificuldades ou desafios que existem nestes tempos finais. Como é que nós vamos encarar estes problemas? Será com poder e confiança que o irmão disse? Às vezes nós temos que ver situações palpáveis, por exemplo, o desemprego devido à guarda de sábado, ele existe. Mas qual é a minha reação perante os outros com quem eu rodeio, os meus colegas de trabalho, ou que forem? Será de preocupação ou eu vou-lhes dar testemunho que coloco nas mãos de Deus? Eu tenho uma família para sustentar, mas Deus vai-me dar uma solução, independentemente de qual seja, porque o justo viverá pela fé e não será desamparado. E os outros vão ver em nós a diferença, como dizia o irmão, e muito bem. Irmão José.
Nada podeis fazer. Muito bem. Nabucodonosor, e eu vou terminar rapidamente, teve que passar por uma nova experiência. Porque quando houve a interpretação, ele foi profetizado o que é que aconteceria àquele rei. Mas ele ignorou. E passado 12 meses, o rei estava ele a passear no pátio quando ele ia se gabando das coisas que tinha feito, dos seus grandes impérios. E houve uma voz que lhe veio e lhe falou. Falou, que nós vimos nos versos do capítulo 4 de Daniel. E serás tirado entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo, far-te-ão a comer erva como aos bois, para até que conheças o Altíssimo, que domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Portanto, houve ali muitas situações, e não vou mencionar todas, mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Foi necessário cair no fundo. Muitas vezes dizemos, mas porquê que veio-me esta provação? Porque era necessário que eu compreendesse. Nabucodonosor foi necessário cair no fundo porque não queria reconhecer. Mas ele bem disse o Senhor quando passou pela provação. Foi necessário passar por um processo que todos nós passamos. E qual é esse processo? Do arrependimento e mais. Um processo da conversão e do novo nascimento. O novo nascimento tem que ser efetuado todos os dias da nossa vida. Para Deus não há impossíveis, irmãos. Este percurso aqui é difícil, é de verdade. Mas é possível com o poder de Deus. É possível percorrer este caminho com o Senhor de mãos dadas. Se Ele conseguiu converter Nabucodonosor, que era um homem orgulhoso, também a nós pode nos salvar. Entreguemos a nossa vida ao Senhor diariamente para Ele nos transformar. Somos perecíveis, temos deslizes, temos caídas, mas nunca nos deixemos de morar nas quedas, levantemos e olhemos para o Senhor e continuemos este percurso que Ele diz que nos quer levar, que foi fazer uma morada e deseja que nós estejamos juntamente com Ele. Eu não queria deixar o resumo-chave. Façamos a diferença onde estamos. Focamos os nossos olhos no Senhor. Amém e bom estudo.
Amém, porque o Senhor nos trouxe esta mensagem através do louvor destes jovens. Há uma oferta devido a por mais um ano de vida, que o Senhor possa abençoar esta pessoa, que Deus lhe concedeu mais um ano de vida. Bom dia a todos. No dia 21 de novembro de 1878, Ellen White escreveu o seguinte: todas as publicações devem ser multiplicadas e espalhadas como folhas de outono no fim dos tempos. Chegou o grande dia, as folhas estão aí. Eu e vocês hoje vamos ser esse vento que vai espalhar estas folhas de outono e levar o livro O Poder da Esperança. A União Portuguesa, todos os responsáveis da União fizeram um vídeo muito especial que enviaram às igrejas e que nós vamos ver agora. A vossa atenção para esse vídeo. O pequeno grupo União 3D, constituído pela administração e pelos departamentos da UPASD, saiu à rua para fazer uma distribuição especial do livro missionário O Poder da Esperança. Como atividade do pequeno grupo e também como discípulos de Jesus Cristo, como membros da igreja envolvidos no discipulado, era importante nós darmos início a este grande projeto nacional, importante no nosso plano de ação, para podermos assim também estar a motivar a igreja e nós mesmos a sermos os primeiros a entrarmos dentro deste ambiente, dentro deste espírito da distribuição do livro missionário. Os elementos deste pequeno grupo passaram pela Feira da Malveira e, numa abordagem simples e rápida, deixaram a semente da verdade nas mãos de muitos que foram ao mercado. Com esta atividade nacional, é possível alcançar-se 2 objetivos. Pensamos que a oportunidade que nos é oferecida através da distribuição do livro missionário permite-nos transmitir ânimo às populações. O grande desafio para este sábado, para esta distribuição, e no fundo em todos os sábados, é agarrar nesses 200 mil livros e os 7 ou 8 mil adventistas de todas as idades que se vão juntar para serem verdadeiros missionários. Portanto, livros são o que temos na mão, missionários somos nós. O diretor da publicadora Servir, Artur Guimarães, deixou a sua certeza quanto à força que esta distribuição pode ter junto das pessoas. Acredito firmemente no poder do livro, por isso, meus irmãos, meus amigos, o apelo é: vamos todos sair, vamos distribuir o livro, vamos fazê-lo com alegria, porque acredito que poderá fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Para o líder nacional JA, Dário Santos, esta será também uma excelente oportunidade para que os jovens criem uma rede de contactos pessoal. Os jovens têm uma capacidade extraordinária de integrar redes sociais e a distribuição no livro missionário pode ser uma dessas formas de estabelecer uma rede de contacto pessoal e não de contacto virtual. Mas não são apenas os adultos e os jovens que devem estar presentes nesta atividade. Todas as crianças também devem dar a sua colaboração. Contamos com todas as crianças, de maneira a que elas possam, no próximo sábado, com esta alegria que lhes é própria, aproximar-se naturalmente e poder entregar um livro para desfrutar também desta companhia, deste amigo que nós temos e que nós gostaríamos muito que as pessoas também pudessem desfrutar desta amizade e desta companhia que ele nos dá diariamente. Através de mais uma distribuição do livro missionário pelas ruas do nosso país, a família adventista terá a oportunidade de chegar a muitas pessoas que de outra forma não chegaria. O desafio está lançado, junte-se a nós, vamos invadir este país com o Evangelho e a palavra do Senhor Jesus. No próximo sábado, dia 14, tu não podes falhar. O Departamento de Jovens conta contigo. Eu vou lá estar e espero que tu também lá estejas. Contamos contigo. Contamos contigo. Contamos com cada discípulo de Jesus Cristo. Contamos consigo. Dizer que a União não esqueceu os meninos. Mandaram-nos 50 saquinhos para meter os livros aqui e sair também hoje à tarde para a rua. Portanto, vamos dar prioridade aos rebentos, tições e desbravadores e depois os que sobrarem será então para os companheiros. Temos saquinhos para a tarde. E gostaria também de dizer que, como já repararam, os irmãos viram fotocópias, miniaturas aqui e lá fora. Não foi em vão que as fizemos. Por trás, elas estão em branco. É para escrevermos o que quisermos. E aqueles livros dos irmãos que reservaram e tem alguém assim muito especial para oferecer, a ideia é colocarem um fiinho ou simplesmente meter um cartão e têm um marca-páginas
para o vosso livro missionário e para oferecer então às pessoas. Agora, queria dizer também que à tarde tragam calçado prático e aqueles que não vão poder ter estes saquinhos, tragam uma mochila também, um saquinho, para assim poderem levar os livros e não segurar tudo só nas mãos e poder então ter uma forma diferente e mais organizada de levar os livros. E para aqueles que reservaram livros e por acaso especialmente não possam estar aqui à tarde, então no fim do culto venham ter connosco e nós entregaremos os livros reservados só para quem não puder estar aqui de tarde. Muito obrigada a todos e até às 4 horas da tarde estaremos um pouquinho mais cedo, estaremos aqui todos no nosso grande encontro para sairmos então e sermos o vento que vai levar estas folhas e vai espalhar as folhas de outono. Muito obrigada a todos. A Escola Sabatina fica por aqui. Nós vamos terminar cantando um hino muito alegre, que é Sempre Vencendo, número 7/4. Ao som do instrumento, fiquem em pé. Jesus.
Inclinemos o rosto para orar. Bendito Paizinho, querido Jesus, obrigada pela oportunidade que nos dás de conhecer a Tua Palavra, pela Tua vontade em revelar o futuro, revelar o mistério que não é mistério, mas que desejas que nós nos preparemos para os finais dos tempos. Senhor, que a nossa vida seja entregue na Tua vida, nas Tuas mãos totalmente, Senhor. Não sejamos nós, mas seja Cristo em nós, como diz o apóstolo Paulo, Senhor. Somos frágeis, débeis, com defeitos, Senhor, mas em Ti confiamos com o poder que Tu tens para nos transformar, fazermos novos seres, novas pessoas, Senhor, e que esta transformação do nosso caráter, das nossas vidas, Senhor, possa ser um reflexo uns nos outros, Senhor, e que Jesus está em nós. Senhor, conduz-nos do bem e afasta-nos do mal, Senhor. Que a nossa vontade seja de seguir o Teu caminho até ao fim, Senhor. Ajuda-nos. É o que te suplicamos e agradecemos no nome santo de Jesus.